Olá, você se considera uma pessoa esperta em tudo que você faz? Ser esperto em algumas situações cotidianas que necessitam de desenvoltura e resposta rápida para resolver alguma situação é algo positivo. Porém, quando a esperteza é para favorecer algumas pessoas, isto é visto com maus olhos pela sociedade. A esperteza é considerada a capacidade maliciosa de adaptar-se habilmente a situações adversas, tirando proveito da situação. Isto, de certa forma, acaba por criar uma imagem que denigre o brasileiro, muitas vezes visto como um indivíduo preguiçoso que não respeita as normas, leis, bons costumes e que gosta de levar vantagem em tudo, como na famosa lei do Gerson. Você conhece alguém assim? Você já foi enganado ou prejudicado por alguém que se julgava esperto demais? Como foi isso? Conheço bastante gente, viu? Sim, claro. Eu. Várias pessoas. Leva vantagem e está cheio no Brasil. Sempre tem, né? Principalmente no ramo das vendas. A pessoa tentou me enganar com questões de dinheiro, sabe? Tentou, levar vantagem. Disse que era um preço, chegou no escritório e era outro. Nosso sistema capitalista é isso, né? Cheio de manipular as pessoas na mídia, nas empresas, não estão nem aí com os problemas ecológicos, problemas comportamentais. Devemos avaliar qual tem sido o nosso comportamento em relação às outras pessoas. Usar de nossa inteligência para resolver os problemas que nos atingem é uma coisa, mas usar da esperteza para tirar proveito é outra. Não seja esperto demais. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Fique conosco. Não seja esperto demais. A palavra esperto tem muitas definições em nosso dicionário. Podemos definir a palavra esperto de duas maneiras: sagaz, vivaz, vivo, hábil, inteligente, ativo, ou astucioso, astuto, manhoso, velhaco, finório, trapaceiro. Em qual delas nós nos encaixamos? No Brasil, o termo esperteza muitas vezes é utilizado para definir a ação ou atividades do indivíduo malandro, que se utiliza do prazer do ser humano para resolver situações de forma maliciosa. Isto, de certa forma, acaba por criar uma imagem que denigre o brasileiro, muitas vezes visto como um indivíduo preguiçoso, que não respeita as normas, nem leis, bons costumes e que gosta de levar vantagem em tudo. Essa coisa do levar vantagem em tudo, ela tem uma dupla leitura. Ela é uma ironia no sentido de dizer que isso é um comportamento que as pessoas têm, mas que é uma coisa não recomendável, uma coisa que é considerada moralmente errada. E tem uma leitura, a leitura cínica, não irônica, que é a leitura de que é isso que acontece mesmo, quer dizer, isso que acontece na vida normal. A questão central é que isso tem que ser sancionado negativamente, ou seja, tem que ser fortemente recusado. Se é uma sociedade ética, é aquela que leva em consideração o outro. Eu não faço aos outros aquilo que eu não faria a mim mesmo. É o princípio cristão e é o princípio ético mais importante de uma sociedade. Junto ao jeitinho, a malandragem pode ser considerada outro modo de navegação social tipicamente, mas não unicamente, brasileiro. Porém, diferente do jeitinho, neste a integridade de instituições e de indivíduos é efetivamente lesada. Em termos mais populares, o malandro engana a vítima sem que esta perceba que foi enganada. Malandro é malandro, seja nas artes, no trato com as pessoas. A figura de Pedro Malassartes usa a esperteza como um meio de vida. Astuto, cínico, inventivo. Essas são as características mais marcantes de Pedro Malassartes, personagem tradicional da cultura brasileira, interpretado também por Mazzaropi. Figura genial, Pedro Malassartes é capaz de criar estratagemas muito variados para enganar, burlar e lograr ricos, vaidosos,
tolos e avarentos. Ele já vendeu uma panela que cozinhava sozinha, um ganso que previa o futuro e até uma árvore que brotava dinheiro. O registro oficial aponta 318 contos em que o malandro sempre sai vitorioso. Mas há quem afirme que ele é inesgotável em seus expedientes de esperteza e inventividade. Por mais que essa situação seja apenas uma história muito engraçada, não podemos nos esquecer que, infelizmente, muitos desses personagens espertos e malandros fazem parte do cenário político brasileiro que tem prejudicado toda uma nação. Políticos corruptos que usam de sua esperteza e malandragem para desviar milhões de dólares dos cofres públicos. Uma vergonha para o povo brasileiro. Será que o esperto terá sua consequência por seus atos maus? Não apenas no futuro, no juízo final, todos serão julgados pelos seus atos, mas também no presente, Deus já realiza os seus juízos. Quer dizer, Deus faz com que já neste mundo ela receba avisos de que o caminho dela, a esperteza dela, a maldade que está por trás da esperteza dela seja justamente punida. Às vezes pode demorar, mas lá na frente ela vai perceber, ainda nesta vida, que ela deve se arrepender disso e deve procurar um coração humilde diante de Deus e fazer o bem que agrada a Deus. Não seja esperto demais. Queremos continuar com este tema depois de uma breve pausa. Continue aí. O esperto paga caro. É um ditado que devemos levar em conta. Quantas vezes estivemos em situação complicada devido à esperteza de alguém? Ser esperto em situações cotidianas que necessitam de desenvoltura e resposta rápida para resolver alguma situação é algo positivo. Porém, quando a esperteza é para favorecer a si próprio ou aqueles ao seu redor, é vista com maus olhos pela sociedade. Se olharmos na história, podemos presenciar algumas situações de esperteza que prejudicaram muita gente. Centro de Estudos de Opinião Pública, Unicamp. Viemos até aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas sobre a falta de ética na política. Qual será o motivo de tanta corrupção? Em todo lugar do mundo, em todo lugar, em toda a história da humanidade, houve algum tipo de corrupção e ela é da natureza humana, ou seja, as pessoas querem se aproveitar de oportunidades para ganhar mais prestígio, dinheiro, poder, em função de falhas, digamos assim, na forma como os homens controlam, regulam a sociedade. Há oportunidades, desde passar um sinal vermelho até roubar o dinheiro da saúde, que seria uma coisa mais grave, talvez. Então, você tem corrupção em todas essas dimensões do dia a dia, até das grandes corrupções, né? A falta de honestidade acaba prejudicando o bom funcionamento do país e, consequentemente, da sociedade, que muitas vezes deixa de votar por não ter mais confiança. Nesse caso, o que devemos fazer? Primeira coisa, o cidadão ser intolerante com a quebra dos princípios, né, na honestidade em geral, mas principalmente no cumprimento da legislação, da lei. Então, quando ele for rigoroso com ele mesmo, ele será rigoroso com todo mundo e será intolerante com qualquer tipo de corrupção, qualquer uma. Então aí sim a coisa começa a mudar. A população tem que sancionar isso de forma muito dura, senão o sistema político, a justiça vai deixar isso de barato porque ela responde àquilo que a sociedade cobra. Em meio a tantos escândalos políticos, muitas vezes ouvimos um líder falando que não sabia o que estava acontecendo bem ao lado dele. Será que nesse caso precisamos de penalidades mais rigorosas? Mesmo que ela não soubesse do que aconteceu, ela mesma admite que ela deveria ter sabido. E ela renuncia ou sai da política ou da vida pública, porque eticamente todo mundo cobrou dele essa falha. A pessoa não foi cautelosa, não prestou atenção, não ficou vigilante em relação aos seus subordinados. Na vida privada eu posso até cometer um monte de erros, o problema é meu.
né? Se eu não fui vigilante, não fui atento. Agora, na vida pública, não. É costume dizer que o sistema político corrompe mesmo aquelas pessoas que entram na política com boas intenções. É possível ter ética na política? Aí é uma questão bem complicada mesmo, que realmente na vida política é que a gente às vezes não atenta muito. Por exemplo, na vida privada, na vida empresarial, por exemplo, é a mesma coisa. A tentação é muito grande. Por exemplo, para não pagar imposto. Quando o cara vai pagar 100 milhões de reais de imposto, ele faz de tudo possível e imaginário para reduzir isso. Qual é o limite entre ser corrupto e ser eficiente na vida privada, na vida empresarial, por exemplo? Na política é a mesma coisa. As pessoas têm que avaliar exatamente o que elas estão fazendo. Qual é o que elas estão fazendo em termos, por exemplo, quando eu dou um cargo para alguém que não é a melhor pessoa indicada para aquele cargo, mas porque ela vai me apoiar politicamente e depois eu vou conseguir fazer coisas boas para a população, a ética da política é diferente. Ela não é a ética moral que eu digo, eu não posso cometer esse ato de forma nenhuma. Às vezes um ato que não é ilegal, mas pode ser considerado imoral na política, ele é justificado pelos seus fins. A atitude política é beneficiar a maioria das pessoas, criar legislações favoráveis à melhoria social, econômica e cultural. Mas às vezes eu tenho que fazer pequenas coisas que podem ser consideradas na vida privada imoral, mas na vida pública podem ser considerados um mal menor. Diante de todo esse caos político, cada um precisa fazer a sua parte. Devolver aquele troco que recebeu a mais, por exemplo, ou devolver aquele objeto que não te pertence. Antes de cobrarmos das autoridades, precisamos mudar as nossas atitudes. Com certeza, isso vai fazer toda a diferença. Na Bíblia também temos exemplos de espertos que se deram mal, como a figura de Jacó, que enganou seu pai que era cego, ao passar pelo seu irmão. Ainda hoje, vemos muitas histórias que se aproximam com a da família de Isaac. Vemos filhos como Jacó se aproveitando do amor e da confiança do pai para se apropriar do que não lhe pertence. Jacó acreditou que se passar pelo irmão para conquistar uma posição que não lhe pertencia seria um passaporte para a felicidade, mas não foi o que aconteceu. Ele viveu uma vida de arrependimentos e, no final, teve que confrontar seus erros perante seu irmão Esaú, implorando perdão. O mundo está cheio de desamor. O desejo de adquirir bens materiais apaga a visão de Cristo e amar ao próximo parece algo impossível. Por meio dessa tramóia, Jacó obteve a bênção desejada, mas algumas consequências foram penosas para ele. Esaú, seu irmão, ficou muito bravo. Planejou matá-lo e por isso Jacó teve que fugir. Assim se tornaram grandes inimigos. Jacó também sofreu quando foi enganado por seu tio Labão, sendo obrigado a trabalhar para ele por 20 anos. Somente depois de 2 décadas separados, Deus deu a oportunidade de reconciliação para os dois, com um final feliz. Surpreendentemente, sem demonstrar qualquer ressentimento, Esaú foi até Jacó, o abraçou e o beijou, e ambos choraram muito. Que bela história, não? Não seja esperto demais. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira depois de um breve intervalo. Continue aí. Olá, gente boa! Não se esqueça, hein? Perto está o Senhor. É só invocar seu nome e Ele está pertinho de você. Ah, hoje você pode aproveitar e me dar um abraço. Você nem sabe por quê. É que março é o mês do meu aniversário. Aham! Você acredita que eu, em março, 58, sustância? Então é o seguinte, eu recebo presente só até dia 26 de março do ano que vem, pelos 58. Então você hoje aí faça uma oração a meu favor, tá bom? Que Jesus te abençoe e te guarde. Estou contente, Deus assinou de novo minha vida, louvado seja o Senhor, que Ele é bom. Nossa conversa de hoje é sobre o assunto
Não seja esperto demais. O jeito brasileiro é um jeito maravilhoso, não é não? Mas um dos desdobramentos do jeito brasileiro é aquilo que o povo chamou a lei do Gerson. A gente quer levar vantagem em tudo e usa o argumento mais variado. Olha para você ver. Um dia desses, eu estava no aeroporto de Confins. Tinha que ir a Campinas para realizar um trabalho relacionado até com o nosso programa Cada Dia, e tinha dado uma chuva em São Paulo, uma chuva dessas chuvas que só dá em São Paulo, que alaga tudo e que perturba o Brasil inteiro, que é São Paulo, é assim, de vez em quando é São Paulo que abençoa o Brasil inteiro e São Paulo que perturba tudo. Pois não é que com essa chuva toda, o sistema da companhia aérea caiu e bagunçou tudo no Brasil. Resultado? Atrasos de voo homéricos. E aí, as atendentes estavam fazendo o cartão de embarque na gente, que é tudo digital e tal, imprime lá na impressora, não é? O negócio sai tudo assim, bonitão. Ela estava fazendo à mão, voltou lá no tempo que a gente amarrava bode com milho. Naquele tempo antigão. Aí, quando ela está me atendendo, uma senhora assim, cinquentona, por aí, invadiu a fila e gritou com o atendente: eu sou cardíaca, eu fui operada e eu tenho a síndrome, não posso ficar sentada. Eu fico sentada e começo a suar. Ó, para você ver como é que eu estou suada. Eu exijo que você me atenda agora. A moça ficou assim um pouco atônita. E aí então não teve outro jeito a não ser lá chamar a sua chefona, a supervisora. E a supervisora chegou e falou com a dona, assim, olhando nos olhos: a senhora está passando mal? E a mulher disse assim, muito brava: muito! Então a supervisora disse: então, por favor, a senhora se dirige ali é o posto médico. A senhora vai lá e conversa com o médico, porque a senhora não vai embarcar enquanto a senhora não trouxer um atestado que a senhora pode embarcar, porque nós não embarcamos quem está doente. Esse não é só um jeito brasileiro de querer levar vantagem, de usar um argumento, não é verdade? Isso é um jeito do ser humano. Quer ver a Bíblia falar de um cidadão? Vamos ler? Gênesis 27, 35. Respondeu Isaque a Esaú: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Esta é a história de Jacó. Jacó, um dos patriarcas. A Bíblia diz Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Esse Jacó, pai de José, pai dos 12 patriarcas, são as 12 tribos de Israel que deram o Estado de Israel. Nasceu gêmeo de Esaú. E a bênção era para o primeiro filho. E quem saiu primeiro? Esaú. A bênção era a bênção do pai, a bênção da primogenitura. Só que os dois gêmeos nasceram diferentes. O Esaú nasceu cabeludo. O Jacó nasceu liso. O Esaú gostava de caçar. Jacó gostava de cozinhar. O Esaú gostava de aventuras. Jacó, filhinho da mamãe, Rebeca. O pai ficou idoso, ficou cego, e chegou a hora de abençoar e passar a herança. Então o pai, que gostava de comer e gostava de caça, falou com Esaú: Esaú, vai caçar um animal, faz uma comida para mim, faz um churrasco, e vem, meu filho, que eu vou te dar a benção, que eu quero dar a benção de barriga cheia. A mãe de Jacó estava escutando, e de Esaú também, e aí falou com Jacó: meu filho, nós vamos dar o golpe no seu pai. Nós vamos enganar esse velho meio cego. Falou assim não, né? Pelo jeito. Ela sabia cozinhar, cozinhou, pegou um cabrito, matou, fez um assado, um negócio assim maravilhoso, temperou tudo e falou com Jacó: vai lá e leva para o seu pai. E Jacó disse: como, minha mãe? Como? A voz dele é diferente, ele é cabeludo, eu sou liso, como é que vamos fazer? Como é que nós vamos passar a perna nele? E a mãe disse: nós vamos pegar um couro de bode, pôr em sua pele, seu pai está cego mesmo,
E na hora que ele perguntar assim, você é Esaú? Você vai falar, você imita a voz de Esaú, sou. E ele falar, então deixa eu passar a mão em você. A mãe ainda pegou a roupa do Esaú, que tinha o cheiro do Esaú, porque você sabe, cada irmão tem seu CC. Então o CC de Esaú diferente do de Jacó. Pôs a roupa nele e levou ele para receber a bênção. E o pai desconfiou que aquilo era rápido demais, e desconfiou da voz do Esaú. E perguntou, meu filho, é você mesmo? E ele tentou imitar, dizendo, sou eu mesmo. E o pai ainda falou assim, chega aqui para mim te cheirar. E quando ele chegou, o pai falou, mas o cheiro é de Esaú. É porque ele estava com a roupa do irmão. E aí ele pôs a bênção, abençoou, dizendo que ele ia multiplicar, que ele ia ser abençoado, isso, a bênção estava sobre ele. E quando acabou de comer e deu a bênção, Jacó saiu. Jacó saiu, chegou o Esaú e disse, meu pai! E aí a voz não era falsa. E o pai cego diz, o quê? Ele disse, meu filho! O texto da Bíblia que nós lemos, veio seu irmão e astuciosamente, lembra da dona na fila? Queria dar um jeito de levar vantagem, passar na frente de todo mundo, furar a fila, pegar a bênção, no caso dela o cartão de embarque, isso aí, ó, o argumento era que estava suando. Não esperava que a supervisora dissesse, vá no médico, dona. Não seja esperto demais. Sabe o que aconteceu com Jacó? Por causa disso, o irmão falou, eu só vou esperar meu pai morrer, que eu vou matar esse sem vergonha. A mãe fez ele fugir para longe, para a terra do irmão dele. Por causa disso, ele não viu a mãe morrer, nem esteve participando do sepultamento dela. E ele viveu longe dos seus irmãos. E aí ele foi pagando o preço disso. Ele foi enganado pelo sogro. Ele teve que trabalhar 14 anos para casar com a mulher que ele amava. Ele trabalhou 7, que era o primeiro trato, mas lá naquela cultura podia ter 2 esposas. E o pai da moça disse, eu não posso dar a mais nova para casar, tem que ser a mais velha. E aí ele vem enganando e sendo enganado, enganando e sendo enganado. Porque a vida é assim. Você sempre vai achar alguém mais esperto do que você. E se você achar que você tem jogo de cintura para derrubar todo mundo, uma hora dessa, o político corrupto encontra um jurista que não tem medo e que põe o nome dele no telão e todo mundo sabe que o cara era sem vergonha e ladrão. O que é que aconteceu com Jacó? O que aconteceu com Jacó é que depois de anos, agora já com filho, já mais velho, ele resolve voltar para a terra dele, porque tem uma promessa que Deus deu ao avô dele, Abraão, e ao pai dele, Isaque, que ele abençoaria a descendência. Porque Deus é assim. A graça de Deus transforma a maldição em bênção. É claro que você vai pagar o preço. É claro que você vai arcar com os resultados de suas más escolhas. E quando Jacó volta com sua família e vai ao encontro de Esaú, ele tenta enganar Esaú, manda uns rebanhos de presente, manda uns camelos de presente, põe seus filhos na frente, põe suas 2 esposas na frente, porque ele queria proteger ele. Mas naquela noite, antes de encontrar Esaú, ele ficou no Vale de Jaboque. E aí ele sabia que ele teve um encontro com Deus. Naquele encontro com Deus, a Bíblia diz que Deus tocou o nervo da perna. E ele descobriu que aquele ser era Deus e falou, o Senhor não vai me embora se o Senhor não me abençoar. Naquele dia Deus mudou o nome dele para Israel, um príncipe com Deus. Lutou com Deus e prevaleceu. A esperteza demais traz consequências terríveis para nós. Qualquer hora dessa, todo mundo vai descobrir que foi uma armação, como no caso do aeroporto, tem que ir lá no médico. O médico vai dizer, a senhora não tem nada, dona, vergonha. Uma hora dessa, o político, o sujeito que faz a maracutaia, vai ser exposto. E se ele não for exposto aqui na terra, Jesus falou que não tem nada escondido que não vai ser revelado.
Mas o melhor da história de Jacó é que pode acontecer com você e comigo. É que todos nós somos assim, todos nós queremos levar a vantagem, mas o encontro com Deus transforma a nossa vida. Nos faz uma pessoa quebrantada, uma pessoa dependente de Deus, que sabe que é Deus quem abre e fecha as portas. E que aquilo que o Senhor quer para nós, ninguém toma. Nem o inimigo, nem o amigo, nem o inferno, ninguém. O que Deus reservou para você será seu. Pare de querer passar a perna nos outros. Pelo contrário, a Bíblia diz assim: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Ei, como é que você está andando? Então, mudar de vida, hein? A partir de hoje, fazer o bem e não querer usar o jeitinho brasileiro para passar a perna em ninguém. Não procure levar vantagem humilhando ou enganando os outros. Coloque sua vida nas mãos de Jesus e deixa Deus honrar você. Você vai ver como é bom, ao invés de ser Jacó enganador, ser Israel, um príncipe que tem a bênção de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque em tudo nós podemos ser ensinados pela graça. Aprendi tanto naquela fila de aeroporto, de que muitas vezes a graça do Senhor é manifesta nos corrigindo, nos orientando através de uma supervisora. Foi isso que eu aprendi para o meu coração. Obrigado pela história de Jacó. E muitas vezes somos assim, nós queremos ir usando nossa força, nossa inteligência, para nosso jeito, para ir tendo vantagem. O Senhor nos ajude a depender do Senhor. Nos ajude a ser pessoas sábias, pessoas que dependem de Cristo, pessoas de coração bom, que ao invés de passar a perna nos outros, seguimos a Tua palavra. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nos ajude hoje, a sermos bondosos para com alguém. Quero aproveitar o Senhor e agradecer também, porque o Senhor, na Tua bondade, se o Senhor se agrada e nos concede mais um ano de vida, bendito seja o Teu nome. Que o Senhor abençoe a casa de cada um dos nossos telespectadores e onde cada um está, seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente boa, programa Cada Dia, lembrando você, não esqueça, hein? Perto está nosso Senhor Jesus Cristo. Fale com a gente, ó, o nosso 0800 vai aparecer aí na tela agora, viu? Liga pra gente, é de graça. Ou então manda uma mensagenzinha aí pelo nosso site. Agora, se você mora em Belo Horizonte, você nunca foi na 8ª Igreja Presbiteriana? Não pode perder, gente boa. 8ª Igreja Presbiteriana, ali ó, em frente ao Minas Shopping, perto do Hotel Uruminas. Domingo, 7h30 da manhã, 9 horas, 10h30 e 19 horas. Espero você lá para um abraço, hein? Não esqueça, hein? Se você é de fora de Belo Horizonte, se for a Belo Horizonte e não for 8ª Igreja, perdeu a metade da viagem. Um abraço, hein? Que Deus te abençoe. Deixa Deus te honrar. E não saia por aí passando a perna no povo. Deus te guarde. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.